Olá, dando continuidade ao meu projeto de ler a minha crônica semanal, hoje eu vou ler a minha crônica datada do dia 23 de setembro de 2020, no portal 24 da coluna Direito da Fronteira, intitulada Duplo Registro de Nascimento, um fenômeno fronteiriço. O duplo registro é um fenômeno comum nas fronteiras do mundo todo. Trata-se da situação de alguém que nasce em determinado país, onde é devidamente registrado, e que também vem a receber registro no outro lado da fronteira, como se lá tivesse nascido. E, como se sabe, uma pessoa não pode nascer em dois lugares. Um dos registros, portanto, contém informação inverídica que precisa ser sanada. Caso contrário, desse fato poderão decorrer diversas consequências, desde obstáculos à aquisição de certa nacionalidade, passando por documentos como o histórico escolar da criança, até a atribuição de nome aos seus futuros filhos. Problemas esses que se acumularão como uma bola de neve ao longo da vida do indivíduo duplamente registrado no nascimento. Na fronteira Brasil-Paraguai, esse é um fenômeno social bastante recorrente. A partir da década de 1960, com a expansão da fronteira agrícola rumo à terra dos Guaranis, milhares de cidadãos brasileiros, em busca de melhores oportunidades de vida e de trabalho, emigraram ao país vizinho. Muitas famílias brasileiras assim se constituíram em solo estrangeiro, cujos filhos faziam jus à nacionalidade do Brasil, à luz tanto das normas vigentes à época, quanto das disposições constitucionais e legais atualmente em vigor. Para que uma criança, filha de mãe brasileira ou de pai brasileiro, nascida no Paraguai, adquira nacionalidade originária brasileira, basta que os pais a registrem no Consulado-Geral do Brasil em Cidade do Leste ou no Consulado-Geral do Brasil em Assunção. No entanto, seja por desconhecimento, seja por informação equivocada, seja pelo temor infundado de que, sem o registro de que nasceu no Brasil, seu filho ou filha pudesse não vir a adquirir a nacionalidade brasileira, muitos pais registravam no Paraguai a criança ali nascida e depois faziam o mesmo no Brasil, constando incorretamente, nesse segundo registro, que a criança teria nascido em território brasileiro. Pode-se dizer que não se tratava de má fé, já que os pais tinham tão somente a pretensão de documentar os filhos e assegurar-lhes um direito a que já faziam jus, sem obter qualquer vantagem ilícita desse ato. Filhos de pai brasileiro ou de mãe brasileira nascidos no estrangeiro são brasileiros natos, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou, caso não tenham recebido esse registro, venham a residir no Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. É o que dispõe o artigo 12, inciso 2º, a linha C, da Constituição Federal. Um dispositivo que costuma ser muito mal interpretado. Temos aí a modalidade jus sanguinis de aquisição originária da nacionalidade brasileira, ou seja, a definição de quem é brasileiro nato pelo critério da ascendência, ainda que nascido no exterior. Note-se que a Constituição brasileira exige que apenas um dos pais seja brasileiro ou brasileira, à diferença de outros ordenamentos jurídicos, como o do Catar, país do Oriente Médio cuja legislação determina que ambos os pais sejam catarianos para que se atribua à criança a nacionalidade local. Para que o nascido no exterior seja considerado brasileiro, basta que só o pai ou só a mãe seja brasileiro ou brasileira. Observe-se ainda que o texto constitucional estabelece apenas um grau de parentesco vertical ascendente. Quer dizer, será brasileiro o filho de brasileiro, não neto ou bisneto ou trineto. Nisso, o Brasil também se distingue de outras legislações, como a italiana, que admite até 5 graus de ascendência para a atribuição da nacionalidade aos descendentes de italianos nascidos fora do país. Tetranetos brasileiros de um imigrante italiano, por exemplo, podem ser também italianos, observada a normativa daquele país. Por outro lado, 1 grau de ascendência é o critério também adotado pela Constituição Portuguesa de 1976, atualmente em vigor. Assim, a criança nascida no exterior, filha de pai brasileiro ou de mãe brasileira, deve receber registro brasileiro para que seja considerada brasileira nata.
Ela pode, inclusive, acumular duas nacionalidades originárias, incorrendo no instituto conhecido como dupla nacionalidade, e não dupla cidadania, já que cidadania é um direito derivado daquela. Esse acúmulo de nacionalidades é admitido pelo Regramento Constitucional do Brasil, conforme o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2º, a linha C da Constituição. Embora seja necessário verificar se a recíproca é verdadeira, ou seja, se a outra legislação permite tal acúmulo de direitos, de modo a aferir se há compatibilidade legal entre as nacionalidades envolvidas. Se os pais ou responsáveis, seja pelo motivo que for, não fizeram esse registro, a criança ainda assim será considerada brasileira até completar 18 anos de idade, fazendo jus à chamada nacionalidade potestativa. Nesse caso, a maioridade age como efeito suspensivo da nacionalidade. Menores de idade nessa situação podem, inclusive, requerer o registro provisório no cartório de registro civil das pessoas naturais, conforme dispõe o artigo 32, parágrafo 2º da Lei 6.015 de 1973, a Lei de Registros Públicos. Depois de completar 18 anos de idade, a pessoa nessa situação, filha de progenitor brasileiro nascida no exterior que não foi registrada em repartição brasileira competente, não perderá o direito de ser brasileira. Não tendo sido registrada pelos pais quando criança, deverá morar no Brasil e fazer a opção pela nacionalidade brasileira para ser considerada brasileira nata. Isso pode ser feito a qualquer tempo, ou seja, não há prazo prescricional para o exercício de tal direito, a ser reivindicado por meio de ação de opção de nacionalidade. Optar, nesse caso, não significa abdicar da outra nacionalidade. Não há preterição, senão apenas uma confirmação da vontade de ser brasileiro. A competência para essa ação de jurisdição voluntária é da Justiça Federal. Observe-se que o legislador constituinte empregou deliberadamente o verbo residir, de modo a exigir apenas residência e não domicílio da pessoa nessa situação. São igualmente recorrentes na fronteira certos problemas relativos à naturalização, quando indivíduos pretendem mudar de nacionalidade, adquirindo de maneira derivada uma nacionalidade a que não fazia jus quando de seu nascimento. Mas esse é um tema a ser abordado em uma próxima oportunidade. É isso. Obrigado. Continuaremos na semana que vem. Até lá.